O próprio Deus, ele dá testemunho da fidelidade de Jó. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha grandes virtudes. Esse homem, ele era reto, digo reto, diga reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele era um homem que andava em retidão para com Deus. Ele era um homem temente a Deus. O que é ser um homem temente a Deus? É um homem que respeita a Deus. Temer é respeitar a Deus. É saber que em qualquer lugar que você estiver, Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Então, o temor do Senhor estava no coração deste homem chamado Jó. Ele era um homem que também se desviava do mal. Ele desviava da aparência do mal. E a Bíblia diz que ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Ele tinha quantos filhos? 3 homens. 7 mais 3? 10. Isso mesmo. Ele tinha 10 filhos. E a Bíblia diz que era 7.000 ovelhas que ele tinha. Ele tinha 500 juntas de bois, 3.000 camelos. A Bíblia também diz que ele tinha 500 jumentas. E ele também tinha muita gente que trabalhava para ele, muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem ele era maior do que todos do Oriente. Não tinha homem mais rico do que Jó. E a Bíblia diz que os seus filhos, Jó, ele tinha os seus filhos eles faziam banquetes, festas, na casa do seu irmão primogênito, e ali com as suas irmãs eles comiam, eles se alegravam. E a Bíblia Sagrada diz que acabava ali as festas, os banquetes, Jó se levantava de madrugada, e Jó oferecia holocaustos a Deus. E a Bíblia diz que Jó oferecia holocausto segundo o número de cada um dos seus filhos, porque Jó dizia: talvez os meus filhos blasfemaram de Deus, talvez os meus filhos pecaram contra Deus, então eu quero oferecer a Deus sacrifício nessas madrugadas. E Jó se levantava de madrugada, porque Jó, ele intercedia a Deus pelos seus filhos e pela sua família. Glória a Deus. E a Bíblia diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, com certeza essa reunião não se deu no céu, porque lá do céu Satanás já tinha sido expulso. A Bíblia diz que uma certa feita os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, e veio entre eles Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Ele é o nosso adversário. A Bíblia diz que Satanás, ele veio e se apresentou diante de Deus. E Deus faz uma pergunta para o diabo, como se Deus não soubesse. Sabemos que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta para Satanás, e Deus diz: de onde você vem, Satanás? E ele diz assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer que eu estou andando pela terra, estou passeando pela terra, eu rodeo a terra. E aí Deus faz uma pergunta para o diabo. Deus diz assim: você tem observado o meu servo Jó? Aí ele diz: eu estou de olho nele, eu observo tudo que acontece na terra eu estou observando. Para quem não sabe, o reino das trevas é um reino organizado. E a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados, potestades, hostes infernais da maldade, nos lugares celestiais. Então o inimigo ele observa. Se tem uma coisa que ele sabe muito bem, é observar. Ele está sempre atento. Ele observa o que a gente faz, o que a gente fala. Ele observa cada passo que você dá. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, esteja atento, porque o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então a Bíblia diz que nós devemos vigiar. A Bíblia diz: olhai, vigiai e orar. Orar está em terceiro lugar, terceiro plano. Primeiro